Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Em 1770, no Piauí, uma mulher negra escravizada insurgiu contra seus senhores, escrevendo uma carta em que denunciava toda a violência e desumanização vivida por ela, outras mulheres negras e crianças na fazenda Algodões, localizada no município de Oeiras. Era ela, Esperança Garcia. Reconhecida como a primeira mulher advogada do estado do Piauí e referência histórica da luta antirracista e feminista no nosso país. Esperança Garcia hoje inspira iniciativas ligadas à educação e ao impulsionamento profissional de mulheres negras. É a história que escolhemos contar hoje aqui no Trilhas do Nordeste para demarcar o 20 de novembro deste ano, Dia da Consciência Negra. Na conversa de hoje, a gente vai conhecer mais sobre Esperança Garcia e os impactos da sua história nos dias atuais. Vamos assistir! Nós estamos aqui hoje com Mariana Moura, que é advogada e professora da Universidade Estadual do Piauí. Mariana fez parte da comissão que elaborou o pedido de reconhecimento de Esperança Garcia como advogada para a Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí. Pedido esse que também foi levado à ordem a nível nacional. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Mariana. Saudações, Helena, saudações a toda a audiência dos Dias do Nordeste. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e com vocês. Mariana, eu quero começar te perguntando quem foi Esperança Garcia e como é que a gente descobriu essa história. Então, Helena, é muito interessante e muito exemplificativo o processo pelo qual a gente toma conhecimento, da existência dessa mulher que vive no século XVIII, numa região do interior do Piauí, né? Então, Esperança Garcia, ela se torna conhecida a partir de 1979, quando o professor Luiz Motti, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia atualmente, realizando pesquisas no Arquivo Público do Estado do Piauí, ele encontra um documento que ele considerou bastante relevante, um documento que ele entendia que tinha um determinado significado, que era, né, nós categorizamos como sendo uma carta, que é assinada na data de 6 de setembro de 1770, endereçada, né, à capitania da época, né, da representação da coroa portuguesa na época, assinada por essa mulher, Esperança Garcia, né, que assina como escrava, vossa escrava, né, Esperança Garcia. E nessa carta há um relato de que essa mulher ela vivia em uma fazenda e que por uma intervenção, isso a historiografia vai nos provar, por uma intervenção na política local, ela é transferida para trabalhar na fazenda Algodões. E nessa fazenda, onde ela relata que ela passa muito mal, onde ela apanha, onde ela fica isolada da família, ela relata episódios de violências com outras pessoas, e que ela requer uma providência do Estado, no caso, né, do governador da capitania da época, para que ela fosse, digamos assim, que ela retornasse ao seu local, né, de vivência, sua comunidade, para viver com sua família, com seu marido, com seus filhos. No Piauí, desde 1999, o dia 6 de setembro é considerado o Dia Estadual da Consciência Negra, inspirado na Carta de Esperança Garcia. Mas só 18 anos depois, Esperança foi reconhecida como primeira advogada piauiense pela Ordem dos Advogados do Brasil no estado. Quem protagonizou a luta para que isso acontecesse e por que parece que esse reconhecimento ele vem tão tardiamente? Eu acho que é muito importante, e essa história ela é bem exemplificativa de como existem nesse processo de conhecimento
da verdade sobre a escravidão, né, e de uma retomada, numa construção dessa memória, é impressionante como nós temos lacunas, né, períodos vazios, que parte justamente de uma disputa que a gente tem com uma narrativa oficial de que não houve uma escravidão, de que essa escravidão é branda, né? Então, basicamente, o que a gente tem são atos de resistência, atos de luta pela verdade, pela memória, que vão tentar tirar a história de Esperança Garcia, por exemplo, da invisibilidade, que é o que aconteceu lá em 79, quando há descoberta desse instrumento, o que acontece em 1999, quando se busca criar uma referência em torno de Esperança Garcia para se pensar o que seria a consciência negra no estado do Piauí. E é muito importante dizer que, a partir de 2016, né, quando eu, junto com outro grupo de colegas, advogados e pesquisadores, a gente ocupa esse espaço da Comissão da Verdade na UAB, tem a ver também com toda uma construção que é feita, com todo um espaço que vai sendo consolidado a partir de atuação de advogados e advogadas negras, que vão sofrendo na prática, no seu dia a dia, todas as dificuldades do que é ser um corpo negro dentro de espaços institucionalizados que reproduzem um racismo velado, mas muitas vezes também de forma muito aberta, que vai representando, na verdade, um limite de acesso das pessoas negras, por exemplo, à justiça. A gente vai dar uma pausa agora no programa para conferir o Balaio Cultural, em que a repórter Fátima Pereira traz dicas culturais sobre o tema do programa Trilhas do Nordeste. Hoje, no Balaio Cultural, a gente traz uma dica poderosa para quem quer mergulhar na história e na cultura afro-brasileira. Vamos falar sobre o documentário O Fio da Memória, dirigido pelo grande cineasta Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas da história do Brasil. Esse documentário nos leva a uma viagem pelas memórias e pela cultura da população negra brasileira, explorando as raízes africanas que moldaram nossa identidade. Com seu olhar apurado, Coutinho reúne histórias de vida e relatos que nos conectam com a nossa ancestralidade negra. Através de pessoas comuns, o filme revela a riqueza da cultura, da religiosidade e da tradição oral afro-brasileira. É uma bonita homenagem às memórias que ficam fora dos livros de história, mas são parte do cotidiano do povo. O Fio da Memória nos leva a refletir sobre a força das tradições e da herança africana que compõem o nosso tecido social. Disponível no YouTube, o filme mostra que a cultura popular e a transmissão de conhecimento e memória pela oralidade são ferramentas essenciais para preservar e celebrar nossa identidade. Vale a pena conferir e se inspirar com essas histórias que ajudam a conhecer quem somos. A gente volta agora com a entrevista e agradece as dicas do Balaio Cultural. Estamos aqui hoje com Mariana Moura, que é advogada e professora da Universidade Estadual do Piauí. O tema do programa de hoje é Quem foi Esperança Garcia? Uma mulher negra piauiense que foi escravizada no século XVIII e fez uma carta aos seus senhorios reivindicando seus direitos. Ela foi considerada a primeira advogada do estado do Piauí. Mariana, você é advogada e professora. Que diferença faz para mulheres negras profissionais dessa área terem uma referência como Esperança Garcia? E acho muito importante pensarmos, refletirmos sobre isso, né? Porque, assim, me reconheço como advogada negra, esse meu pertencimento étnico-racial que faz, inclusive, com que parte significativa do meu trabalho, seja como advogada ou professora, ele é mobilizado, justamente porque, né, quando a gente pensa a justiça, né, como esse lugar, né, em que as pessoas tendem a criar narrativas, a buscar acessos para ver a igualdade ou acessada, porque é isso que a gente busca. Uma das coisas que é mais violenta é a gente não se ver representado nesse lugar,
não se vê representada nesse lugar. Então, uma das coisas que fizeram com que a gente se movimentou para buscar o reconhecimento e esperança era promover também uma denúncia da subrepresentação de pessoas negras, de mulheres negras, nesses espaços que muitas vezes eles são definidores da distribuição de equidade social e equidade racial no nosso país. Mais de 200 anos nos separam dessa carta, que foi escrita por Esperança Garcia. E a luta contra o racismo continua. É necessário que ela continue. Quais são os principais desafios de hoje, na sua visão? Primeiro eu acho que é muito importante que a gente tenha bem categorizado, né, que o racismo é uma engenharia muito bem construída, né, e que perpassa as nossas relações sociais, subjetivas. Então, pensando aqui um pouquinho também a partir até da Lélia Gonzalez, né, do que ela vem apresentando para a gente, quanto estratégias de, inclusive, sair do que ela vai chamar, né, dessa neurose cultural brasileira, que é ter o racismo enquanto um local de manutenção de uma supremacia branca, né, que vai passando velada a partir de vários elementos. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente tenha, né, práticas educacionais, a gente construa um projeto, estamos nessa busca, né, da construção de um projeto de educação antirracista que passe pela valorização de todas as contribuições trazidas pelos povos africanos, pelos povos indígenas, né, as contribuições afro-brasileiras, né, tudo isso que é construído dentro desse marco, dentro desse território Brasil, pensando, né, a nossa localidade, no sentido de dizer que não somente tem valor aquilo que é trazido, que na verdade muitas vezes foi imposto enquanto cultura, enquanto prática social, a partir da Europa. Então, isso é muito importante, a gente tirar essa imagem. Então, e com isso a gente ir construindo várias imagens positivas a partir desse local, que é muito próprio, né, da população negra, pensar referências positivas que possam, a partir disso, fazer com que a gente tenha o tal do orgulho, né, o tal do prazer, né, e a gente também consiga cada vez mais demonstrar toda uma gama de contribuição que pessoas negras, afro-brasileiras, né, que os povos africanos trouxeram, porque fica parecendo muitas vezes que a gente não construiu, que a gente é, esse é um dos projetos do racismo, né? Subsidiarizar, né? Colocar num segundo plano as contribuições que as pessoas negras trazem, né? E aí, pensando na Esperança Garcia, é chocante como que ela consegue, e pensando, né, uma mulher de 19, 20 anos, mas com uma vivência ali sofrida, imaginamos, né? A partir, inclusive, do que ela relata, o quanto que ela tem de consciência da dignidade humana dela frente a aquele poder que estava ali instalado, que inclusive tinha o poder sobre a vida dela. Então, ela podia ali ter sido exterminada, né? Ao fazer essa denúncia, né? Então, mas ela tem essa coragem, ela tem essa consciência, ela disputa esse Estado, ela diz, né? Eu tenho direitos, né? Eu tenho dignidade, eu sou humana. E aí, esses são elementos que a gente tem que trazer, porque eu acho que é a partir da construção desse imaginário que a gente vai conseguir ir, né, reduzindo toda essa expressividade com que o racismo, né, opera no Brasil. Mariana, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço a atenção e fico muito feliz de estar aqui com vocês. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente. É no e-mail pautape@bdfestados.com.br. A gente se encontra sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até semana que vem.